Bom dia para você, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, jornalista. Seja bem-vindo, João. Bom dia, Naila Fernandes. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Bom, sobre as pautas que vão ser tratadas hoje lá na Assembleia Legislativa, que faz mais uma vez a retomada de forma presencial, a gente vai discutir e repercutir amanhã aqui no Janela Política. Mas agora, em plena pandemia, João, há a intenção de pôr em práticas as discussões sobre aumento de salários dos vereadores aqui de Teresina? Há uma discussão, sim, neste sentido, Naila. Ela deve, inclusive, começar hoje, né, na Câmara Municipal. Sem dúvida nenhuma, a gente vai estar acompanhando nos próximos dias como é realmente que esse projeto está chegando lá na Câmara Municipal. Ele trata realmente do reajuste de salário para agentes políticos do Poder Legislativo. Então, é um assunto para a gente ficar de olho, para que a gente possa estar acompanhando, até porque, normalmente, o salário dos vereadores para a próxima legislatura é aprovada no último ano da legislatura atual, ou seja, os vereadores devem decidir neste ano o quanto um vereador vai ganhar a partir do ano que vem até o ano de 2023, né, quando encerram aí os próximos mandatos, 2024. Bom, e me diga também se é hoje que o vereador doutor Lázaro apresenta uma emenda que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de informação por aplicativo para dispositivos móveis em tempo real dos locais, horários, das linhas de ônibus e número de veículos disponíveis e também por conta de dar providências. Essa pauta deve ser discutida hoje, João? Deve sim, ela está na pauta de discussão da Câmara Municipal e é um projeto bastante relevante, porque a gente sabe que o usuário do transporte público, quanto mais informação ele obtiver do andamento, né, dos veículos, mais ele terá condições, por exemplo, de ir para a parada de ônibus na hora correta, mais ele vai evitar ficar exposto, né, muito tempo nas paradas de ônibus. Então, sem dúvida nenhuma, ele vai ter mais informações, mais condições, obviamente, não só em relação à exposição ao novo coronavírus, mas também, até mesmo a sua logística, o seu dia a dia. Ele não vai perder tempo, né, indo para a parada de ônibus e demorando lá 20, 30 minutos, porque através desse aplicativo ele vai ter condições realmente de entender quantos veículos estão na linha e aonde estão localizados esses ônibus. Então é uma proposta bastante relevante que a gente espera que seja concluída, aprovada, se for o caso até aperfeiçoada e que entre em vigor. A gente já teve modelos de decisões em relação a isso aqui em Teresina, mas nunca efetivamente foi para frente. Não sei se por questões tecnológicas ou por questões de custos, mas o certo é que na prática isso nunca funcionou bem. Os usuários do transporte público sempre reclamaram disso, então é mais uma medida aí que a gente espera que seja aprovada e que venha beneficiar a população teresinense. É exatamente isso que eu vou falar para você agora. Talvez falte informação para os vereadores, porque para a população já foi lançado uma espécie de aplicativo, um modo virtual para que esses usuários possam ter esse tipo de informação, como, por exemplo, se o ônibus, a linha que ele precisa, se está próxima. Não é exatamente, é um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas isso faz parte, não é? Para que ele justamente não passe muito tempo na parada de ônibus, inclusive correndo riscos de ser assaltado ou qualquer outra coisa. Enfim, então deve estar faltando essas informações realmente para os legisladores municipais. E outra, quando foi lançado essa espécie de aplicativo que eu acabei de me referir, não funcionou muito. Isso quem está dizendo não sou eu, é a população, porque constantemente a gente estava nas ruas com as nossas equipes, ouvindo a população e impressionante. As reclamações, além de não pararem, só crescem em relação à qualidade, ao serviço prestado pelo transporte público em Teresina. Então, sinceramente, João, o que a gente espera é que não só essas informações, mas como você bem disse também, que se for preciso adaptação para melhorar, que seja feita, mas que seja feita logo, não só por conta da pandemia, mas por conta da necessidade em qualquer período do ano desses usuários se deslocarem, seja para o trabalho, seja para a escola, enfim, precisa utilizar o transporte público, paga por isso, precisa também de qualidade.
João, ainda na Câmara Municipal, falando do Legislativo Municipal, representação feminina aqui em Teresina deve aumentar no próximo ano. Pelo menos pré-candidatas que tentam uma cadeira na casa são várias. Uma delas é a filha do deputado Evaldo Gomes. É inevitável não afirmarmos que estamos vivendo uma nova realidade e que é preciso, sim, termos novas atitudes e novas ideias para que a população teresinense, que já anda tão desacreditada, possa voltar a acreditar não somente na boa política, mas nas boas pessoas. A política requer coragem e iniciativa para lutar e fazer a diferença. Bom, a gente vê aí que é uma jovem, não é, João? E parece que a gente vai ter um número bem maior, se a gente comparar com as eleições anteriores para vereadores aqui na capital, a gente conta com um número maior de mulheres tentando uma cadeira na Câmara Municipal. Isso é bom, né? Pelo menos para a representatividade feminina, isso é muito bom. É uma expectativa positiva para esse processo eleitoral, até porque a legislação já vem apontando neste caminho, né? A necessidade de pelo menos um terço, a obrigatoriedade de que pelo menos um terço das candidaturas dos partidos políticos sejam de mulheres, assim como pelo menos 30%, um terço, na verdade, dos recursos de fundo eleitoral também sejam investidos em campanhas de mulheres nas eleições municipais. Agora, quanto é impressionante, a gente precisa ficar atento quanto ao próprio discurso de renovação que sempre é colocado em prática, principalmente por candidatos que são candidatos pela primeira vez. É bom lembrar a população que a renovação ela tem a ver com ideias, né? Não tem necessariamente a ver com a idade dos candidatos. É possível que a gente tenha candidatos com idade, vamos dizer, mais avançada e ideias novas, e também é possível ter candidatos com uma idade bem jovem, mas com ideias que não são tão novas assim. Então, quando a gente fala de renovação na política, é sempre bom lembrar que a renovação ela tem que ser de ideias, até porque é isso que vai trazer a mudança que a sociedade tanto espera. Mas, ideias e práticas, não é, João? Com certeza. E, sem dúvida nenhuma, quanto mais pessoas participarem desse processo, mais opções a população vai ter para escolher, assim como também incrementa o debate político. Olha, o prefeito Firmino Filho participou ontem de reuniões em Brasília com o senador Ciro Nogueira e o ministro Rogério Marinho. A gente tem um vídeo. Diversas demandas da cidade de Teresina, das mais variadas áreas, seja de drenagem, saneamento, conjuntos habitacionais, o centro de monitoramento da nossa capital. Uma agenda bastante produtiva. Em pouco tempo, a cidade de Teresina vai ter bons resultados. Bom, tá aí a parceria que não é novidade para ninguém, mas inclusive o próprio prefeito Firmino Filho, ele postou ontem nas redes sociais dele uma viagem com a aeronave logo atrás dele, imagino que no aeroporto. Aí ele dizia que após aí mais de 4 meses de pandemia, era a primeira viagem que ele fazia, que ele o momento em que ele estava saindo pela primeira vez de Teresina, e por uma boa causa, né? Porque vários assuntos que podem tornar-se benefícios para a população teresinense foram tratados, inclusive com a participação do ministro Rogério Marinho e com o apoio, o auxílio do senador Ciro Nogueira. João? Sem dúvida nenhuma, foi uma agenda que pelo menos tenta atrair bastante recursos para Teresina, principalmente nessas áreas da educação, onde o prefeito e o senador Ciro Nogueira conversaram com representantes do FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em busca de recursos para a construção de creches e também para a implantação de um modelo de escola integral aqui em Teresina, na rede municipal de ensino. Também teve conversas na área do saneamento, aí com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, principalmente tentando destravar recursos para a questão do saneamento básico lá na zona sul de Teresina, o tão falado projeto do Torquato Neto, que envolve aí mais de 50 milhões de reais. A gente sabe que é uma necessidade muito grande dentro do bairro enfrentar esses problemas de esgotamento sanitário, de saneamento básico, assim como também na região norte. O prefeito apresentou um projeto em relação
a estruturação de saneamento básico nos bairros Mocambinho, Acarape e Alvorada. Esse projeto envolvendo menos recursos, cerca de 13 milhões, mas que já está em andamento lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, além de tratar também, ainda em Brasília, de pautas relacionadas à segurança pública, tendo em vista que a Prefeitura começa a investir recursos no monitoramento, né, para fazer uma espécie de centro de monitoramento aqui na capital, e isso demanda um alto investimento, e o prefeito Firmino Filho foi em Brasília atrás destes recursos. Pois é, inclusive, agora há pouco a gente falava da questão do transporte público, um centro operacional do transporte público para a capital também foi um assunto tratado lá em Brasília. A gente espera que realmente isso possa trazer benefícios o quanto antes concretos aqui para a nossa capital. Olha, João, o governo federal utiliza a plataforma Mais Brasil para transferir recursos do auxílio cultural da Lei Aldir Blanc. Quem faz o anúncio é o secretário especial da Cultura, Mário Frias. A novidade de hoje é que a plataforma Mais Brasil estará aberta para que os estados, Distrito Federal e municípios façam o cadastramento dos planos de ação e das agências de relacionamento do Banco do Brasil para recebimento dos recursos do Auxílio Emergencial da Cultura, previstos na Lei 14.017 de 2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc. O governo federal destinará 3 bilhões de reais, sendo 1,5 bi para estados e Distrito Federal e 1,5 bi para os municípios. A gestão e distribuição dos recursos é de responsabilidade dos entes locais e a verba deverá ajudar os artistas, trabalhadores da cultura, espaços e empresas culturais durante o período da pandemia. Então, você que é secretário municipal de cultura ou secretário estadual, não esqueça de orientar sua equipe para inserir os dados do seu estado e do seu município na plataforma Mais Brasil. Ou seja, João, é necessário uma espécie de cadastro dos municípios e estados para que possam ter acesso a esses recursos, é isso? Sim, exatamente, Nájila. Inclusive, aqui no Piauí, a Secretaria de Cultura já iniciou esse cadastro, né, que ela vai, inclusive, aproveitar essas informações para elaborar um cadastro da cultura no Piauí, para entender quem são os profissionais que trabalham com cultura, qual ação eles desenvolvem, se é na área do teatro, da música, da dança, enfim. E esse cadastro no piauiense, ele vai servir como base para que o Estado tenha condições de ofertar investimentos nessas áreas da cultura que se destacarem lá nesse cadastro. Por isso que é importante os profissionais da cultura que estão nos acompanhando, seja do teatro, da música, da dança, enfim, das artes plásticas, que eles façam esse cadastro disponibilizado no site da Secretaria de Cultura, porque além da necessidade desse cadastro para receber os recursos do auxílio cultural, essas informações vão ajudar o governo do Estado a conhecer melhor o mapa cultural do Piauí, entendendo quem são os profissionais da cultura, qual ação eles desenvolvem e, claro, quais as demandas dessa categoria. E aí ele deixou bem claro, Mário Frias, que fica a cargo dos municípios e estados fazerem a distribuição desses recursos como for necessário, ou seja, de acordo com esses dados que você disse também de conhecimento dos próprios gestores, eles vão saber a melhor maneira de fazer essa divisão. E aí, só lembrando, a plataforma é Mais Brasil. Ainda sobre o governo federal, João, em relação à criação de um imposto para transações nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, também conhecida como CPMF, o governo federal tem a oposição de senadores de diversos partidos. E aí, João, também não é novidade para ninguém que Jair Bolsonaro, dificilmente, eu nem lembro se aconteceu esse momento durante o seu governo, dele discordar em algum momento de Paulo Guedes, que foi quem o convenceu, mas aí tem essa oposição. O que você acha que vai dar agora, João? Olha, Nájila, é uma polêmica tão grande porque, obviamente, quando se fala em criação de um imposto, principalmente no nosso país, onde a carga tributária é altíssima, esse termo, criação de um imposto, ele tem a oposição praticamente de toda a sociedade. Ele tem a oposição do empresariado, da classe política,
da classe produtora, do cidadão trabalhador, porque obviamente ele também é afetado por esse tipo de questão de imposto, mas há quem defenda que esse modelo, essa nova CPMF, ela é uma espécie de imposto justo, porque ela é sobre a movimentação financeira, ou seja, quem movimenta mais recursos, e aí obviamente a quem tem mais dinheiro, ele vai obviamente pagar mais impostos, vai ter uma proporção que é mais justa, inclusive do que ocorre atualmente, onde não há dúvidas de que quem é mais pobre acaba tendo uma carga tributária mais pesada do que realmente quem é muito rico, quem tem boas condições financeiras. Então, há uma polêmica muito grande em relação à criação desse novo imposto. Além disso, quem defende a nova CPMF, e há segmentos importantes que defendem, tá? Diz que com ela, as instituições financeiras, os bancos, trabalhariam em favor da sociedade, porque como toda movimentação financeira lícita é realizada ali nos bancos, justamente que os bancos teriam esse trabalho de acompanhar essa movimentação e automaticamente repassar esse dinheiro, esses tributos para o governo federal, ou seja, os bancos estariam aí cumprindo um trabalho importante para a sociedade, que seria, ao invés do dinheiro, ao invés do governo gastar mais dinheiro nessa parte administrativa, os bancos fariam esse serviço, e a gente sabe que os bancos hoje são o segmento que mais tem lucros, inclusive nessa pandemia está sendo um dos poucos segmentos que tem aumentado a sua margem de lucro. Então, esse debate vai ser muito importante lá no Senado, também na Câmara Federal. Ela tem uma oposição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas alguns deputados são favoráveis. O que a gente tem que torcer e cobrar é que esse debate seja de forma séria, sem colocar a bandeira partidária à frente dessa discussão, porque nós sabemos que a nossa carga tributária brasileira é altíssima, ela precisa ser melhorada e precisa ser mais justa, porque, afinal de contas, é impensável, é muito triste a gente imaginar que num país como o nosso, tão desigual, quem ganha menos acaba tendo que pagar mais impostos proporcionalmente do que quem tem muito mais recursos financeiros. E aí, traduzindo essa carga tributária mais justa, carga tributária reduzida. Se for para todos, melhor ainda, se não, pelo menos para os mais pobres. Porque hoje quem ganha um salário mínimo, sofre para poder arcar com os impostos, e ai de quem não fizer isso. Bom, João, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que estabelece ao governo federal o pagamento de indenização a profissionais de saúde que ficassem permanentemente incapacitados para o trabalho devido à pandemia da Covid-19. João, quais razões levaram o presidente a este veto? O presidente, obviamente, que orientado pela sua assessoria jurídica, entende que a proposta é inconstitucional e alega dois motivos. Primeiro, porque cria despesa com serviço público no momento de pandemia, o que é vetado pela lei, inclusive pela lei de responsabilidade fiscal. Segundo, ele também alega inconstitucionalidade porque essa criação de uma despesa de indenização, ela não diria de onde viriam esses recursos, né? Então, por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro optou por vetar integralmente a proposta, mas é bom ressaltar que esse veto será analisado pelo Congresso Nacional. Agora, com essa posição firme do governo, é provável que o governo vá atrás da sua bancada, se articular para que esse veto seja mantido. Ok, João, muito obrigada, bom dia para você, até amanhã. Bom dia para você, Nájila, bom dia a todos e até amanhã. Hora de fechar a nossa janela política.